Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Olha, hoje a gente vai falar da coesão textual, que no caso do Enem é a competência 4. Vocês vão reparar que esse material aqui, ele é um material assim bem pensando na prova do Enem, mas lógico, embora a gente vá falar de alguns critérios de correção que o Enem tem pedido para vocês, é importante que vocês reparem que todas as provas de redação hoje têm uma preocupação muito grande com a coesão, ok? É lógico que eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas específicas da prova do Exame Nacional, mas também fica a dica, né? Porque o uso dos conectivos, sobretudo, ele é um grande indício de que o seu texto é um texto coerente e ele tem um amarrado de ideias que são ideias que, numa linguagem popular, eu podia te dizer que uma coisa puxa a outra. Então, a gente começa falando assim um pouco de coesão textual. O que é importante que você saiba? É importante que você saiba que quando a gente fala a respeito de coesão, a gente vai ver que existe uma nomenclatura que é uma nomenclatura utilizada por uma escritora, assim, a quem eu presto várias homenagens, que é a Ingeborg Kor. Ela nos deixou assim recentemente, mas ela no seu livro, que é um livro clássico que fala sobre coesão textual, ela divide a coesão em dois tipos principais. O primeiro é a coesão referencial, é aquela que retoma elementos que já foram mencionados no texto. Ou, de repente, ela pode até introduzir elementos que vão ser mencionados. Assim, um grande exemplo que a gente tem é os pronomes. Então, basicamente, a gente pode falar dos pronomes de retomada, a gente usa muito no texto isso, a gente usa dessa forma, a gente usa assim, sob essa ótica, resgatando coisas, e a gente pode usar o este, por exemplo, que é um pronome demonstrativo, que ele ainda vai anunciar alguma coisa que vai ser falada, como regra geral, tá? E a gente tem uma coesão sequencial, que é a coesão que organiza e é aquela coesão que estabelece sequências e ideias. Então, basicamente, quando a gente pensa em sequência, a gente vai pensar no uso dos conectivos. Por quê? Porque os conectivos, eles têm essa função, então a gente usa, por exemplo, a gente pode falar de um além disso, que dá uma ideia de soma, ou a gente pode falar de um portanto, que evidencia uma conclusão. Então, pensar nos conectivos dentro do texto argumentativo é pensar em estabelecer uma sequência que seja conexa ao texto. Tudo bem? Bom, aí nesse quadro, o que a gente vai começar a falar? A gente começa a falar dos operadores argumentativos. O que são os operadores argumentativos? Eles são, via de regra, as palavras de conexão que levam o texto a fortificar a ideia de argumento. Então, em outras palavras, são aqueles conectivos que nos ajudam a argumentar melhor. Eles são aqueles conectivos que servem para dar ênfase numa ideia, eles são aqueles conectivos que servem, né, para mostrar como que, de repente, uma ideia tem importância sobre a outra, são aqueles conectivos que dão ideia de oposição. Então, a gente pensa que num texto argumentativo bem escrito, alguns conectivos argumentativos, que são chamados de operadores, né? Essa daí é uma terminologia que a linguística trouxe para a gente, mas o que é importante nesse momento? É mais importante do que você decorar o que seja o operador argumentativo, é importante que você note que tipo de proposta ele pode te oferecer dentro do texto. Então, a gente tem operadores que somam argumentos, operadores que mostram argumentos em escala, né, um argumento mais forte, ou a gente vai ver argumentos contrapostos, aqueles que introduzem conclusão. Então, basicamente, a gente vai ver que aqui vão aparecer as conjunções que a gente aprende lá nas aulas de gramática. Mas não só as conjunções, a gente também tem outros elementos. Então, a gente tem uma coisa que a gramática chama de palavras denotativas, a gente vai ver que alguns advérbios eles aparecem aqui, mas sem pensar na terminologia, o que é importante? É importante você ver como é que eles funcionam. Então, a gente tem, olha, logo
no primeiro item ali da lista, operadores que somam argumentos. Então, tem também ainda, não só, mas também. Eu gosto muito do não só, mas também, porque ele mostra uma soma de argumentos, mas é uma soma que dá peso maior para o argumento que vem depois do mais também. Então, é uma soma, mas é uma soma qualificada. Tá? Ele é bem interessante para a gente usar na introdução, quando a gente vai falar dos ganchos que a gente quer apresentar no texto. Agora, qual é o conectivo de soma que a gente tem utilizado mais? Além disso, a gente tem o ademais, que é um conectivo que é sinônimo do além disso, e a gente tem o outro sim. Né? O outro sim, ele foi alavancado aí pela preferência dos alunos nas últimas redações do Enem, e o outro sim é uma maneira chique de falar também. Então, assim, as pessoas têm preferido começar os seus parágrafos com o também, e depois a gente vai ver que existe uma lógica por trás disso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, aí a gente tem ali na segunda sequência operadores que indicam o argumento mais forte, inclusive, até mesmo, nem mesmo. Eu, particularmente, gosto muito do sobretudo, quando eu vou falar de alguma coisa no meu argumento. Então, essa semana, por exemplo, eu discuti o papel da imprensa, e eu falei assim: olha, o papel da imprensa tem sido relevante, sobretudo durante a pandemia, então isso mostra que eu estou dando ênfase à questão pandêmica dentro da análise daquele tema. Então, é bacana você utilizar, ele é muito argumentativo. E a gente tem aí operadores também que deixam subentendida a existência de uma escala de argumentos. Então, ao menos, pelo menos, no mínimo. Então, o governo deveria, no mínimo, oferecer com justiça, igualdade, né? Vamos pensar assim, oferecer igualitariamente o acesso à saúde. Então, quando você fala no mínimo, você expõe que ali, assim, é minimamente, né? Então, quer dizer, havia coisas além que ele deveria oferecer também. Então, isso daí faz com que o seu texto ele se torne mais combativo. Lembra de uma coisa que a gente já falou em aulas anteriores? O texto não deve utilizar a primeira pessoa do singular, lógico. Né? Isso daí é uma característica geral da dissertação. A gente evita o uso da primeira pessoa do eu, mas a escolha desses operadores mostra que você tem, dentro da sua seleção vocabular, você tem assim, muito clara qual é a ideia que você quer passar. Então, isso é importante para você conseguir montar os seus argumentos. Aí a gente vai ver, né, na quarta lista, os argumentos, ou melhor, os operadores que mostram ideias contrárias. Então, a oposição, ela vem, sobretudo, com a adversidade, com a concessão, é o mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, e o embora, ainda que, apesar de, mesmo que, gente, lembrando também aulas anteriores, o que vocês vão ver? Que essas palavras, elas são potencialmente importantes para você indicar que você tem uma tese dentro do texto. Então, eu posso chegar lá, aquilo que eu falei, né, anteriormente. Eu quero falar sobre o papel da imprensa hoje, no século XXI. Então, eu posso chegar e falando assim, ó, não obstante os momentos em que o Brasil já teve episódios em que a imprensa posicionou-se contra e a favor de governantes que foram colocados ou tirados do poder, isso não significa dizer que a parcialidade que a imprensa mostrou em outros momentos não vá ou que vá desabonar a importância que ela tem dentro da Constituição Democrática da sociedade. Então, o que eu fiz com esse não obstante? O não obstante, ele é um primo chique do embora. Ele é também um conectivo, né, que dá a ideia de concessão. Então, assim, eu sei que houve períodos históricos relevantes para citar que a imprensa, ela colocou e tirou pessoas do poder. Mas a questão que eu quero dizer é que por mais que a imprensa ela possa estar comprometida dentro do jogo político, eu entendo que ela é importante na formação democrática. Então, ela tem que continuar existindo com liberdade. Então, perceba, eu não estou colocando a imprensa assim como a santinha da situação. Pelo contrário, mostra que eu tenho uma visão muito crítica em relação a ela. Entretanto, eu quero defendê-la. Então, a gente vai ver que oposição é algo que está muito presente na hora que a gente vai fazer a argumentação. Aliás, eu até gosto de citar, tem um autor
ele tem uma gramática excelente, que é o Azeredo. O Azeredo ele fala sobre isso na gramática dele. Ele fala que bons textos argumentativos são textos que têm operadores argumentativos de oposição e operadores argumentativos de explicação, que são aqueles que a gente vai trabalhar daqui a pouco, né? O porquê, por quanto, visto que, já que, para que, esses daí tem que estar presentes. Bom, e aí tem uma lista que eu não mencionei, que é essa lista aí que vai ser a 1, 2, 3, 4, 5, a sexta, né, da listagem, que são os operadores que introduzem uma conclusão. Então, a gente tem logo, portanto, por isso, o pois, quando ele vem entre vírgulas, por conseguinte, o em decorrência, e aparece aí o resumindo e o concluindo, porque, muito embora eu particularmente não goste deles, eles são palavras dentro do texto que mostram que o seu texto está se encaminhando para uma conclusão, ok? Bom, então a gente precisa trazer na cabeça que esses são os principais operadores argumentativos. Aí a gente tem uma lista secundária, quer dizer, outros operadores argumentativos que vão aparecer. Só que dessa segunda lista, eu queria muito destacar com vocês o segundo, que é o da alternância. Por quê? Porque a gente tem utilizado muito nas nossas redações, sobretudo na proposta de intervenção, quando a gente fala assim, o governo, vírgula, órgão máximo do país, vírgula, deve oferecer aos seus cidadãos uma garantia de igualdade, seja, aí você coloca lá, seja com a educação de qualidade em EAD para todos, isso é uma coisa que tem sido muito falada, ou seja, na manutenção de uma prova que efetivamente possa dar direitos iguais. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o seja e o seja, não pode misturar. Então, quem está colocando nas redações seja ou está perdendo ponto em coesão. E vocês vão ver que no caso do Enem, especificamente, essa prova ela é muito rigorosa em se tratando de uso dos conectivos. Então, a gente vai ver, estou passando aí para vocês a tela, que é a tela que mostra como que é feita a correção da competência 4. A competência 4 dentro do Enem é a demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A gente vai ver que quando fala desses mecanismos linguísticos, a prova vai ser muito objetiva em falar em elementos coesivos. E esses elementos coesivos, eles estão divididos nessa prova por duas categorias principais, que são os conectivos interparágrafos e os conectivos intraparágrafos. Então, conectivos interparágrafos são aqueles que estão entre os parágrafos e os intra são aqueles que estão dentro dos parágrafos. Vocês vão reparar o seguinte, a tela de vocês, ela está numerada até o item 6, ok? Mas o que eu quero que vocês percebam? A respeito da pontuação, o item lá de baixo, que é o 6, é aquele item das pessoas que tiram 200, a nota máxima. Vocês vão perceber que lá no item que está aí 3, né, fazendo a sequência, você vai ver à sua direita ali textos em forma de monobloco, não devem ultrapassar esse nível. Gente, o texto monobloco é aquele texto que tira 80. Você sabe o que é um texto monobloco? É um cara que faz um parágrafo só. Ele pega introdução, desenvolvimento, conclusão. Quando ele coloca, inclusive, as 3 partes do texto, ele coloca apenas numa sequência que ele não dá parágrafo. Então, o que vocês vão perceber? Que essa não é a característica de vocês. Quer dizer, quem está aqui hoje assistindo essa aula, provavelmente é uma pessoa que tem acima de 120. Então, o que vai ser o 120? É aquilo que está do lado do número 4, presença regular de elementos coesivos, tanto entre os parágrafos como dentro dos parágrafos, algumas repetições e até algumas inadequações, quer dizer, pessoas que de vez em quando usam o contudo como se fosse portanto, porque confundem a ideia semântica de contudo com isso tudo. E a palavra contudo escrita junto significa o entretanto, né? Esse tipo de coisa. Bom, mas aí a gente precisa ficar muito conectado. Por quê? Porque o item 5, o que seria o 160, ele fala sobre a presença constante de elementos coesivos, inter e intraparágrafos, poucas repetições e poucas inadequações. Você vai ver ali que, havendo elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre os parágrafos, em pelo menos um momento do texto. Bom, então o que significa isso?
para você tirar 160, pelo menos um dos seus parágrafos vai ter que começar com os operadores argumentativos. Então, agora você percebe a importância da gente conhecer aquela lista, que é aquela lista que eu estava acabando de tratar com vocês. A gente saber dos conectivos que dão ideia de adição, os que dão ideia de conclusão, os que dão ideia de soma, os que dão ideia de explicação. Isso é muito importante para você conseguir alcançar essa nota. E, especificamente, um aspecto que eu tinha falado sobre o rigor do Enem é que a gente vai ver que o critério 200, a nota máxima, que é esse que está aí ao lado do número 6, ele fala sobre a presença expressiva de elementos inter e intraparágrafos. Gente, presta atenção, olha lá, presença regular é 120, presença constante é 160 e presença expressiva é o 120. Então, isso mostra que o teu conectivo, ele tem que estar presente em vários lugares do texto e ele precisa estar presente sem repetições. Então, a gente tem lá, conectivos que aparecem interparágrafos, conectivos que aparecem intraparágrafos, quer dizer, aqueles que aparecem em conexão entre as ideias, aquele que aparece dentro do parágrafo para fazer a ligação dos períodos, e a gente tem raras ou ausentes repetições e, muito importante, sem qualquer inadequação. Tradução, se você teve um erro, algum tipo de conectivo que você utilizou inadequadamente, isso vale para o pronome relativo. Um caso que é frequente no texto de vocês é o onde, utilizado de forma inadequada. Lembrando que o onde só pode ser para lugar, ok? E aí, o que você vai ver? Que às vezes é uma palavrinha que você usou mal e você já perde 40 pontos. Então, vamos prestar atenção que a nota máxima precisa ser sem qualquer inadequação. E aí vem aquilo que está entre, né, assim, no asterisco, que está ali nas entrelinhas, que é, para você tirar 200, você precisa ter elemento do tipo operador argumentativo entre os parágrafos, em pelo menos dois momentos do texto. O que significa isso? Significa que você precisa ter dois parágrafos do seu texto necessariamente que comecem com conectivos que são chamados de operadores argumentativos. E você precisa de pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo que seja dentro de todos os parágrafos. Bom, então, o que significa isso? Só para a gente ilustrar melhor para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas. Espera aí que eu vou colocar aqui. Então, olha só. Esse quadro, ele é retirado, inclusive, do material que o Enem tem passado para os corretores. Então, ao mencionar coesão intraparágrafo, a terminologia da grade de correção se refere à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos, que é o quadro que você vai ver daqui a pouco com os vocábulos em azul. E, por sua vez, a coesão interparágrafos é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos, que são os vocábulos em rosa. Esses elementos, eles localizam-se geralmente no início das alíneas, então a gente está falando, né, do início do parágrafo, mas eles também podem aparecer ao longo do primeiro período do parágrafo de forma deslocada, como se observa na ocorrência do portanto, no último parágrafo do texto ilustrativo no quadro 1. Então, vocês vão ver esse quadro, né? Aqui a grade está se referindo. Então, olha lá. O que a gente tem aí? A gente tem uma ilustração daquilo que a prova entende como sendo o parágrafo ideal do ponto de vista da coesão. Então, esses que estão grifados em rosa são aqueles que são chamados, né, de conectores, que são conectores interparágrafos. Então, a gente tem o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que começa com o diante desse cenário. Então, o que está acontecendo? Aquela ideia, que é a ideia de referência. Lembra que a gente falou logo lá na primeira tela, que a gente falou sobre a ideia de retomada. Então, esse cenário é alguma coisa que está explícita lá na introdução. Aí depois, a gente tem lá no segundo parágrafo do desenvolvimento, por outro lado, então a gente vai ver a preocupação, né, que é a preocupação lá do operador argumentativo, que é de mostrar
os dois lados da questão. Então, a gente percebe ali que é o uso, né, de um operador, no sentido de que ele está ajudando a organizar o texto. Então, lembra que também falei para vocês na primeira tela a respeito da coesão sequencial. E a gente está vendo lá embaixo, no parágrafo conclusivo, ilustrativo, o portanto, que foi aquilo, né, que a tela anterior estava se referindo. O portanto, ele pode aparecer ali deslocado, mas ele ainda está ligado a uma conexão com o parágrafo anterior, no sentido de que a gente está tendo a conclusão do texto, a gente tem uma sequência de ideias e agora o texto está começando a concluir. Você vai perceber o seguinte: esse material ele está se referindo ao tema do Enem, que foi de manipulação de dados pela internet. Então, o que, que você vai ver? Você vai ver que aparece, né, em azul, internet, internauta, usuário, ela, né, se referindo de repente à internet. A gente tem rede social, né? Tudo isso, por quê? Porque você precisa perceber que dentro do nosso campo semântico, do vocabulário, a gente também usa coesão quando a gente se preocupa com sinônimos, a gente se preocupa com o uso de pronomes, porque a gente tem uma retomada. E ali você vai ver que certos conectivos estão aparecendo em azul, o entretanto, o embora, o assim, o além disso. Por que que eles estão em azul ali? Porque eles estão fazendo uma conexão intraparágrafos. Então, assim, ele é o operador argumentativo, né, como o caso do além disso, como é o caso do assim, como é o caso do embora. Mas eles são esses operadores argumentativos que ajudam a firmar e conectar as ideias que aparecem dentro dos parágrafos. Então, perceba, a tarefa de conexão ela é uma tarefa que tem a ver com uso do pronome, é uma tarefa que tem a ver com uso do sinônimo, é uma tarefa que tem a ver com retomada de ideias e também é uma tarefa que tem a ver com a organização das ideias dentro do texto. Então, essa organização dentro dos parágrafos, mas também entre os parágrafos. E aí você vai notar, a partir de agora, por que sempre que você faz um texto dentro do modelo Enem, tem essa cobrança, que é a cobrança do usa conectivo, amarra essas ideias. Aí tem gente que já me falou, mas parece que o texto ele fica artificial, a gente usa muito conectivo. Aí a resposta para isso é que a grade de correção ela tem amarrado na questão da diversidade do uso, na questão também de você saber usar sem repetir, mas também pensando na questão de amarrar as ideias dentro e fora dos parágrafos. Bom, aí o que a gente vai ver agora? Acontece que a ideia de conectivo inter e intraparágrafos e a ideia também de operador argumentativo foi uma coisa que a banca precisou reforçar até para os seus corretores, porque não ficou claro para todo mundo que nem toda coesão é feita por operador argumentativo. Por exemplo, ali, o que a gente vai ver? A gente vai ver que são textos reais, textos que foram retirados, né, de redações de alunos e esses textos mostrando como que essa conexão funciona. Então, a gente não vai falar de erro de português aqui, a gente só está falando, né, realmente dos processos de conexão. Então, tem lá, um primeiro excerto, um primeiro fragmento que aparece. A dependência de serviços online que está se solidificando cada vez mais e gerando grande dúvida sobre a segurança dos dados pessoais, cria um ambiente perfeito para a manipulação do comportamento humano através do controle da internet. Tal questão é, no mínimo, preocupante, pois acarreta impactos éticos e sociais. Então, ele volta na questão da dependência com tal questão. Então, o que a gente percebe? Que, no tal questão, ele garante ali, aquele candidato, a coesão interparágrafos, mesmo não sendo um operador argumentativo. Então, vamos lembrar da grade, o que a gente viu? A gente viu que pelo menos 2 parágrafos têm que começar com o operador argumentativo, certo? Então, ali, a questão, a gente vê que tal questão mostra uma conexão correta, mas não tem operador ali. Depois, o segundo fragmento. Hoje a internet pode ser utilizada, e, galera, uma bateria acabando aqui, mas a gente já está acabando. Então, hoje a internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir a filmes, ler notícias e se comunicar. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população está conectada, de acordo com pesquisas do IBGE, o que significa a consolidação da internet no país. Por outro lado,
o controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Então, o que, que a gente tem? O por outro lado, que garante a coesão interparágrafos e é um operador argumentativo. Então, perceba que no item anterior, o tal questão também garante a coesão, mas não é um operador. E ali no segundo item, a gente tem o por outro lado, que é também um operador argumentativo. Então, o que, que aconteceu a partir do ano passado para cá? Como essa orientação é uma orientação passada para os professores, né? Todo mundo que está corrigindo a prova ou que está fazendo o curso para corrigir. Então, é por isso que isso apareceu nos textos de vocês. Vocês vão ver que redações que tinham em primeiro lugar, em segundo lugar, essas redações substituíram, por além disso, por outro lado, por conta da exigência do operador argumentativo. Você percebeu aí? Onde que ficou, né, o entrave de redações que tiraram nota 1000 no ano anterior e que, de repente, no ano passado não tirariam por conta desse detalhe. Mas, digamos, isso daí tudo é noticiado. Como que você sabe dessas informações? Porque o INEP, ele publica para você um manual, que é o manual do participante do Enem. E tem lá o manual da redação, que tem algumas determinações que vocês devem estar atentos. No final das contas, muitos de vocês não leem, porque os próprios professores passam essas determinações para vocês. Mas é importante você saber que tem um manualzinho que mostra essas coisas. Bom, o excerto de número 3. Os sistemas de busca filtram dados e acabam por decidir quais informações são mais ou menos relevantes para cada usuário, buscando aumentar os números de acessos a determinadas páginas. Dessa maneira, esses números se transformam em lucros para empresas que dominam técnicas de filtragem de dados. Visto que a liberdade de escolha parece ser uma ilusão na contemporaneidade, não é difícil concordar com o sociólogo Jean Baudrillard, para quem a realidade deixou de existir e o que se vive é uma realidade distorcida, constantemente rachada pela mídia. Então, o que, que a gente tem ali naquele visto que? O visto que, ele é um conectivo, ele é um operador argumentativo, mas ele é um operador intraparágrafos. Por quê? Porque a gente está vendo que o visto que, ele aparece ali no início do parágrafo, mas ele não liga o segundo ao primeiro, e ele está fazendo uma coesão interna, porque a gente vai ver que ele está explicando, aliás, é uma oração aí, que é uma oração de causalidade, mas já que, uma vez que a liberdade de escolha é uma ilusão, não é difícil concordar com o sociólogo. Então, em outras palavras, não é difícil concordar com o sociólogo porque a liberdade de escolha parece ser uma ilusão. Então, perceba, apesar daquele conectivo ele ter aparecido no início do parágrafo, ele não garante uma conexão interparágrafos, ele garante uma conexão intraparágrafos, porque ele está articulado com aquilo que vai ser falado depois. Bom, e no quarto fragmento, a gente tem ali, né, várias soluções possíveis para o problema das fake news, que tem destruído reputações, manipulando as massas desinformadas, mesmo depois das eleições, produzindo uma aura de caos constante na sociedade civil. Uma delas, então, o que, que acontece com uma delas? Ele retoma a ideia que ele estava falando no parágrafo anterior, né, de que existem soluções para resolver o problema, que essa daí é uma delas, e aí a coesão acontece em interparágrafos, quer dizer, ele resgata uma ideia que foi iniciada no parágrafo anterior, mas não é um operador argumentativo. Então, o que, que é importante você notar? Que nem todo conectivo de início de parágrafo necessariamente ele está funcionando como uma coesão interparágrafos e não necessariamente é um operador. Beleza? A gente já vai acabar e o que que eu vou deixar aí com vocês? A gente tem aí uma redação que se destacou no ano passado, né? Ela é uma das redações assim publicadas como redações de excelência do tema da democratização do acesso ao cinema. O que que você vai perceber? Você vai perceber que ela tem aquela cara que a gente viu ali anteriormente. Então, olha lá, ao longo do processo de formação, o pensamento cinematográfico consolidou-se no início do século XX, regimes totalitários, por exemplo, o governo é utilizado como meio de dominação. Aí a gente tem, o embora o cinema tenha se popularizado, então olha lá, a gente já tem o operador argumentativo, depois a gente vai começar lá a próxima, né, a
próxima frase, né? Falando essa visão negativa, porque aí você tem o essa, com a ideia de retomada, né? Pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, ou desde que já tem uma ideia que é uma ideia de operador argumentativo, ele já mostra ali uma questão de condição. Aí eu tenho o primeiro parágrafo com em primeira análise, depois tem nessa perspectiva, ali, sob essa ótica, desse modo. Então, a gente vai ver conexão intra-parágrafo, né, de vários tipos, inclusive com o operador, e depois o segundo parágrafo do desenvolvimento, começando com além disso. Então, eu tinha falado, mas é bom ressaltar que não aparece o em segunda análise, porque provavelmente esse candidato já tinha sido alertado em relação a essa necessidade dos operadores argumentativos estarem aparecendo no início do parágrafo. Então, a gente tem o além disso, começando o segundo de desenvolvimento, e a gente tem o portanto lá no final, que é um conectivo também que dá a ideia ali, né, de conclusão e, portanto, um operador argumentativo. E aí você vai ver que o ademais, o a fim de, eles aparecem lá na conclusão. É um bom modelo de uso de conectivo, você vai perceber que, inclusive, é um candidato que não repete, a gente vai ver uma diversidade muito grande. A gente já fez essa tarefa uma vez na sala de aula, mas é interessante você notar que quando a gente fala de uma redação, que é uma redação que tira 200, né, na competência 4, ela é normalmente uma redação que vai aparecer, vai ter mais de 12 elementos de conexão, que são esses que aparecem inter e intraparágrafos. Tudo bem, amores? Então, eu vou deixar essa aulinha para vocês consultarem, né? É a nossa aula da semana, falando da competência 4 e falando da coesão, sobretudo nos textos de redação do Enem. O pessoal que vai fazer outras provas de redação, o que a gente tem é que a presença dos conectivos ela é cobrada pela diversidade, mas não tem essa rigidez de ter que ter tantos operadores argumentativos aparecendo no início dos parágrafos, ok? Isso daí é bem específico do Enem. E no mais, a gente vai se vendo aí nas próximas aulas, né? Trazendo outras considerações importantes de montagens de redação para vocês ficarem afiadinhos para aquele 1000 lindo ou mais perto disso no final do ano. Então, ó, um beijo para vocês